Olá, este é o Correspondente Médico. Doutor, bom dia. Bom dia, Muriel. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde. Vamos lá, temos novos assuntos para tratar. Lembrando que você sempre pode participar usando a hashtag Correspondente Médico ou participe também pelo nosso Instagram da CNN Brasil. O nosso tema de hoje é salmonela, doutor. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou na última quarta-feira o recolhimento de um dos produtos da marca Kinder. A preocupação da Anvisa é com o risco de contaminação pela bactéria salmonela, depois da Rede Internacional de Segurança Alimentar alertar sobre um surto na fábrica em Arlon, na Bélgica. A bactéria pode causar uma intoxicação alimentar e, em casos raros, provocar graves infecções e até a morte, né? A Ferreiro, do Brasil, disse em nota que o produto específico não é comercializado no Brasil, mas a Vigilância Sanitária identificou a importação de um lote por uma empresa lá no Espírito Santo. Doutor, vamos entender primeiro o quão grave pode ser esse tipo de infecção por salmonela especificamente. Aqui a gente vê o lote que estaria contaminado com salmonela. Sim, Muriel, através do nosso aparelho digestivo a gente tem contato com o mundo externo. Sim. E se de alguma forma a ingestão de alimentos ou de água acontece de uma maneira contaminada com algum tipo de bactéria, como por exemplo a salmonela, no caso, você pode desenvolver a doença. E os sintomas, eles são clássicos e muito claros, né? A pessoa pode ter diarreia, vômitos, então, ou seja, um desconforto e uma noção de que alguma coisa não está funcionando bem dentro do aparelho digestivo, com uma tendência a querer eliminar esse problema. A dor abdominal, às vezes com alguma distensão abdominal, febre, cansaço, aquela astenia, a sensação de que o seu corpo não está funcionando de forma adequada e até mesmo a perda do apetite, mostrando uma tendência do organismo de pegar leve em relação à entrada de mais alimentos, porque na verdade existe um agente infeccioso que precisa ser combatido. Parece tranquilo e muitas vezes é. Mas se existe uma evolução não satisfatória, você pode imaginar que a entrada de água, principalmente eletrólitos, que são os sais minerais importantes para o funcionamento do corpo, ficam comprometidas. E com isso a pessoa pode entrar dentro de um sistema que a gente fica bastante preocupado, que é a questão da desidratação, Muriel. Sim. Agora, doutor, especificamente sobre esse caso, me chamou a atenção porque eu não lembro de ter visto alguma contaminação por salmonela, por exemplo, em chocolates. A gente está mais acostumado a ter essa preocupação com, por exemplo, peixes crus, alguma coisa assim, ou até ovo, né, por exemplo. Pode ser em qualquer tipo de alimento mesmo? Pode ser em qualquer tipo de alimento e o chocolate tem um componente que é a gordura. E nessa região da substância existe uma tendência a ficar ali acondicionado e de alguma forma a bactéria fica quieta ali, quiescente. E quando tem contato com o organismo, ela pode então deflagrar a doença. É lógico que quando a gente olha nesse prisma, sabe, Muriel, da questão da própria industrialização do alimento, a gente tem lote, a gente tem como, na verdade, fazer o rastreamento. E o que a gente está vendo aqui é uma coisa que não é muito grave, mas é um problema de saúde, fazendo uma vinculação com um determinado lote de um determinado produto. E, portanto, esse rastreamento, esse ir atrás, fazer o recall, é extremamente importante para evitar, principalmente, né, que as crianças, que acabam sendo os grandes consumidores desse tipo de produto, venham ter algum problema. As crianças e eu, viu, gente? Eu gosto. Eu fiquei até preocupada nessa época de Páscoa, né? Todo mundo querendo comprar ovo de Páscoa agora com isso. Agora, doutor, como que se dá essa transmissão da salmonela especificamente? Existe a contaminação da água ou dos alimentos. Sim. Principalmente porque esse micro-organismo ele existe dentro do organismo de outros animais. E através das fezes desses animais, em contato, por exemplo, com a carne, pode ser a carne de uma ave, pode ser carne de porco, a carne vermelha, ou até mesmo o ovo, por exemplo, mesmo que numa concentração baixa, dentro do aparelho gastrointestinal de uma pessoa, ela então se multiplica e causa esse problema. Por isso que, assim, aqui a gente está falando de uma questão muito importante, que é alimentação e cuidado com a higiene relacionada a esse processo da alimentação, Muriel. Perfeito. Agora, tem tratamento para essa salmonela especificamente ou não? Tem. De modo geral também tem? Tem. O que acontece geralmente é que esses casos não têm uma evolução ruim e geralmente não necessitam, não demandam uma internação hospitalar. É lógico que a gente fica de olho sempre em alguns grupos específicos. Então, crianças, idosos,
indivíduos imunossuprimidos, como por exemplo pacientes portadores de HIV com a manifestação da AIDS, como a aparência clínica, e portanto você fica bastante atento porque o quadro pode ficar bastante complicado e até mesmo evoluir com uma infecção generalizada, desidratação e morte. Por isso que a gente fica bem atento. Mas via de regra, a evolução ela acaba sendo benigna. O cuidado principal é com a hidratação, com repouso, você pode dar medicamentos sintomáticos, orientar a pessoa do tipo, olha, vai passar, por enquanto você pega leve, vai passar, você vai melhorar, enquanto o seu próprio organismo, seu sistema imunológico, o próprio aparelho digestivo fazem o trabalho de se recuperar dessa infecção. Agora, quem tem risco, por exemplo, de acabar falecendo por causa de salmonela, então são esses grupos de risco? Principalmente, Muriel. E aí, na verdade, precisa internar no hospital ou fazer exames, tanto de sangue como exame clínico, e proceder a uma hidratação muitas vezes mais vigorosa. Quando a gente fala da hidratação de uma pessoa que está em casa padecendo desse problema, é a orientação de, olha, presta atenção na ingestão de água, é importante você, por mais que esteja ali com uma restrição do apetite, não deixar de se alimentar, você não vai comer nada muito pesado, mas permaneça ingerindo alimentos que tenham sais minerais, isso é importante para a manutenção da sua saúde. Agora, quando chega numa situação mais grave, muitas vezes você vai fazer essa hidratação, por exemplo, oferecendo através da própria veia, né? Soro específico e até em alguns casos você pode precisar administrar antibiótico, o que via de regra não é feito. É desagradável, pode surgir aí depois de 12 horas, até uma semana depois que você teve contato com a água ou alimento contaminado e pode durar mais do que alguns dias. Algumas pessoas podem apresentar durante semanas, dependendo da concentração, dependendo da própria genética da pessoa, do sistema imunológico e como o aparelho digestivo lida com esse desafio. Esse ponto é importante. Por exemplo, se eu tive contato com algum alimento com salmonela nessa sexta-feira, hoje, semana que vem eu posso começar a sentir os sintomas. Não quer dizer que amanhã eu já comece a ter esses sintomas. Exato. Via de regra, vai aparecer mais precocemente. Sim. Então você consegue até, existe uma coisa na consulta médica chamada anamnese. Então a gente está conversando com o paciente, tirando a história, e o paciente se recorda, olha, realmente, alguma coisa fugiu um pouco do que usualmente eu faço. Fui num restaurante ou numa lanchonete que ali eu fiquei meio preocupado, fiquei duvidoso, então fiz uma viagem, comi alguma coisa diferente, não comi em casa, onde tem todo um processo já que naturalmente as pessoas empregam para higienizar os alimentos, e ela consegue até precisar onde provavelmente isso aconteceu, e que é diferente, né, de uma intoxicação alimentar relacionada a um processo alérgico. E aí então você pode contar os dias, porque provavelmente, infelizmente, esse sofrimento vai acontecer, mas ele acaba sendo autolimitado com uma boa evolução. Essa é uma preocupação porque a gente não consegue, é difícil diferenciar, na verdade, o que é intoxicação alimentar, o que pode ser uma intoxicação por salmonela especificamente. Quem está intoxicado por salmonela tem todos esses sintomas necessariamente ou pode apresentar, por exemplo, só diarreia e vômito? Pode apresentar sua diarreia e vômito. Para você ter a certeza diagnóstica, você precisaria ir ao hospital, colher exames e conseguir então detectar a presença da salmonela nos seus fluidos de alguma maneira. O que via de regra não acontece porque antes disso você mesmo resolveu o problema naturalmente. É lógico que a gente precisa ficar atento que esses sintomas que eu falei aqui são sintomas muito gerais. Né? De repente você comeu alguma coisa que não necessariamente estava contendo salmonela, pode provocar todo esse sistema, na verdade, alterado de manifestação clínica, tentando resolver naturalmente o problema, Muriel. E como que a gente pode se prevenir, evitar que isso aconteça? Tem que cuidar de todo o alimento? Por exemplo, o chocolate, doutor, essa aí eu não esperava por essa, entendeu? Eu certamente seria a pessoa, se tivesse aqui no Brasil algum lote contaminado, eu estaria comendo, gente. Pois é, Muriel, isso não é um motivo para a gente ficar extremamente preocupado, porque Sim. existe toda essa questão do rastreamento e isso é bom, enfim, é ponto para a empresa, obviamente, claro. e para a Anvisa e faz parte de todo o processo necessário para a biossegurança, né, de todos nós. Mas, via de regra, a orientação é higienizar as mãos, principalmente quando você vai lidar com o alimento antes, durante e depois. Prestar atenção na procedência, lembrar que carne, assim, é bom evitar comer ela crua, é bom você... O cozimento, ele faz parte do processo de eliminação de alguns micro-organismos. O próprio ovo, tomar cuidado com o seu condicionamento e com a qualidade do mesmo. Aqui não ovo de Páscoa, mas estou falando do ovo que a gente usa na alimentação, ovo de galinha mesmo, porque muitas vezes é aí que está o micro-organismo e se a gente consegue combater ou evitar que ele entre em contato com o nosso corpo, você evita a manifestação clínica da doença e, principalmente,
nas crianças, Muriel. Exato. É mais fácil ter salmonela nos alimentos crus, então, doutor? É mais fácil ter nos alimentos crus e alimentos contaminados em linha geral. Por isso que é importante a higienização e a limpeza, principalmente de carne de ave, carne vermelha e assim sucessivamente. O ideal seria uma alimentação longe dessas coisas processadas, né? Exato. E que você pudesse sempre prestar atenção na forma em que você acondiciona, que você armazena e que você prepara os alimentos. Lembrando que higiene das mãos é muito mais do que etiqueta, né? É algo extremamente necessário para a manutenção da nossa saúde. Aprendemos muito sobre isso durante a pandemia, doutor. Sim. Obrigada, viu? Obrigado a você, Muriel. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.